Turma, nesse momento nós iniciamos aqui os conceitos importantes, né, que são pertinentes aí dentro da toxicologia, tá? Dentre esses conceitos, eu posso citar para vocês o próprio conceito atual e bem mais aceito da toxicologia, tá? A toxicologia, ela é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrente das interações de substâncias químicas com o organismo sobre condições específicas de exposição. Então, nós temos três palavras, né, chaves aqui que é muito importante compreender. Efeitos nocivos. Já que eu vou definir para vocês, mas de modo geral, efeitos nocivos é o que leva a característica da intoxicação, tá? E para acontecer esses efeitos é necessário ter uma interação química. A interação química do agente tóxico, da substância que vai causar o efeito tóxico com o organismo, tá? Lembrando que o nosso organismo, turma, é formado quimicamente por partículas, tá? E não é o fato da substância tóxica interagir com o organismo que já vai ter o efeito tóxico. É importante compreender que essa interação ela vai depender da propriedade, da quantidade que isso pode acontecer. Por exemplo, associado à exposição, tá? Quando nós pensamos nessa exposição, eu estou me referindo ao quê? Na capacidade ou como o indivíduo entra em contato com aquela substância, tá? Muitas substâncias, elas são tóxicas, mas acabam não ocasionando efeito tóxico no nosso organismo, porque a nossa exposição a essa substância, ela é mínima. E aí, turma, a toxicologia, ela é uma ciência que estuda a ocorrência, a incidências, os mecanismos, a natureza e os fatores de risco associados. O nosso segundo conceito a ser observado e estudado aqui, gente, são o que nós chamamos aí de efeito nocivo, tá? O que seria esse efeito nocivo, turma? Olha só, o efeito nocivo, ao ser produzido numa exposição prolongada, resulta em transtorno da capacidade funcional e do organismo em compensar nova sobrecarga. Em outras palavras, o efeito nocivo, ele acontece no nosso organismo quando o nosso organismo ele perde a capacidade de nos desintoxicar, tá? Nós, turma, nós temos mecanismo de evitar as intoxicações. Só que muitas vezes nós temos essa intoxicação porque a sobrecarga, porque a exposição àquela substância, ela é bem alta. Outro ponto, o efeito nocivo ele tem a capacidade de diminuir perceptivelmente a capacidade do organismo em manter sua homeostasia. E isso vai depender principalmente do efeito reversível e irreversível. Em que sentido eu estou querendo dizer aqui para vocês, quando falo em diminuir perceptivamente? O nosso organismo ele tem esses mecanismos de desintoxicação. O nosso organismo ele tem essa capacidade de favorecer a homeostasia, de perceber que alguma coisa está errada e tentar arrumar estratégia para estar eliminando ou neutralizando aquilo que pode levar ao mal. Contudo, quando você tem um efeito nocivo, ele perde essa capacidade. E um dos motivos de perder essa capacidade é justamente devido à grande quantidade de substância que ele está exposto. E, por fim, quando se tem um efeito nocivo, ele aumenta a suscetibilidade aos efeitos indesejáveis de outros fatores ambientais, tais como os químicos, os físicos, biológicos ou os sociais. Como, por exemplo, turma, quando nós pegamos uma insolação, né, que está associada a um efeito nocivo, ele também pode favorecer outros efeitos. Exemplo, a própria dor. É tanto que o indivíduo que ele tem uma insolação, ele não pode encostar em nada, num lençol, mais fino que seja, que ele vai sentir uma dor, tá? Então, o organismo, quando ele tem um efeito nocivo, ele pode aumentar também a sua suscetibilidade a ter outros efeitos. O nosso terceiro conceito a falar aqui, gente, nós podemos partir do termo veneno, tá? Gente, veneno é um termo de uso popular utilizado para designar substância química ou mistura de substâncias químicas que provoca intoxicação ou a morte com baixas doses, tá? Então, o que eu falei para vocês, veneno é um termo popular que é usado geral para dizer tudo que causa efeito tóxico, tudo que é substância tóxica, tá? Mas, de modo geral, gente, veneno ele é proveniente de animais. E os animais, eles produzem esses venenos para favorecer a autodefesa e de predação. E aquilo que, teoricamente, né, não é um veneno, já que não é uma substância de origem animal, é o quê? Que causa mal no nosso organismo? É um agente tóxico ou um toxicante, tá? E o que seria esse agente tóxico ou toxicante? É uma entidade química, e aí quando a gente fala que é uma entidade química, é porque é uma substância, é algo,
tá? Que pode causar dano a um sistema biológico, alterando seriamente uma função ou levando à morte, sob certas condições de exposição. Lembrando que, dentro da toxicologia, a exposição ela é essencial. Como eu falei anteriormente, nem toda substância que é tóxica, ela vai levar à intoxicação, porque tudo vai depender da exposição que o indivíduo tem àquela substância tóxica. Nesse sentido, nós temos aí as substâncias tóxicas, o uso toxicante, elas podem classificar como quantitativo, qualitativo, e aí quando nós pensamos no agente tóxico qualitativo, é aquela substância nociva para uma única espécie ou linhagem, e pode ser desprovida de perigo para outra espécie, né? Então, nem toda substância que é tóxica para o ser humano vai ser tóxica para o peixe, nem toda substância que é tóxica para a ave vai ser tóxica para o ser humano, tá? E quando nós pensamos num agente quantitativo, significa que praticamente toda substância é perigosa em certa dose. Pode ser desprovida de perigo em doses muito baixas. Significa o quê? Que o que vai depender da intoxicação, para levar à intoxicação, vai ser a dose, tá? Então, nem toda substância, né, que é tóxica, ela pode ser tóxica em substâncias baixas. Por isso, turma, o quão é importante quando se estuda toxicologia para verificar essa situação associado a qual substância nós estamos falando, tá? Eu preciso conhecer que substância nós estamos falando para tratar ela como mais tóxica, como menos tóxica. Outro conceito bastante importante, né, que acredito eu que vocês já ouviram falar em algum momento dentro dos conteúdos do curso, tá? É droga e fármaco, né? Turma, droga é toda substância capaz de modificar ou explorar o sistema fisiológico ou estado patológico, utilizada com ou sem intenção de benefício do organismo, né? Então, toda substância que é utilizada, aliás, droga é toda substância que acaba modificando o nosso sistema biológico, nosso sistema fisiológico, ou estado patológico, que tem ou não intenção de benefício do organismo, tá? Já, gente, então, assim, droga pode ser tanto benéfico quanto maléfico. Já o fármaco, gente, é uma substância capaz de modificar ou explorar o sistema fisiológico ou estado patológico, utilizada em benefício do organismo. Então, toda vez que eu utilizo o termo fármaco, o estudo desse fármaco é para verificar a capacidade benéfica dele. Contudo, não significa que esse fármaco não venha causar algum efeito adverso. Podemos também citar aqui, turma, como conceitos, antídoto, né? Antídoto é um agente capaz de antagonizar os efeitos tóxicos das substâncias, tá? Então, quando se toma uma substância que bloqueia os efeitos tóxicos das substâncias, é antídoto, tá? O termo toxicidade é o processo de injúria às estruturas biológicas por meio de interações físico-químicas. Então, quando eu falo toxicidade, é porque uma substância acabou favorecendo uma lesão a algum tecido, favoreceu alguma lesão a algum órgão, por interações físico-químicas. Essas interações físico-químicas é a interação da substância com o organismo, que são moléculas químicas, tá? Ação tóxica é a forma pela qual o agente tóxico exerce sua atividade sobre as estruturas teciduais. Quando eu falo ação tóxica, gente, eu estou querendo saber o mecanismo de ação das substâncias. Como é que essa substância ela causa o efeito no organismo? Ah, ela leva a hepatotoxicidade. Mas por quê? Porque produz um radical, esse radical tem tropismo pelas células hepáticas, interage com moléculas da membrana plasmática que levam a peroxidação lipídica. Isso é ação tóxica, é a maneira com que o agente tóxico causa os efeitos tóxicos no organismo. E o que seria intoxicação? A intoxicação, turma, é os efeitos tóxicos. A causa, é os sinais e sintomas da intoxicação, é os sinais e sintomas da ação tóxica, é os sinais e sintomas da toxicidade, tá? Exemplo, intoxicação é a manifestação dos efeitos tóxicos, como, por exemplo, o paracetamol causa icterícia, né? A amarelidão aí das mucosas.
Outro efeito tóxico, desculpa, gente, outro conceito associado à toxicologia é o xenobiótico. É muito engraçado quando se fala do xenobiótico, turma, porque é comum a gente utilizar o termo xenobiótico para algo ruim, né? Mas, na verdade, xenobiótico é qualquer substância estranha ao organismo, independente dela causar efeito benéfico ou maléfico. Se ela não pertence ao organismo, ela é considerada uma substância xenobiótica, tá? Aí eu trago para vocês exemplo, o mercúrio e o chumbo no organismo, tá? São substâncias estranhas e que causam efeitos tóxicos. Mas, por exemplo, o paracetamol, a dipirona, o ibuprofeno são xenobióticos, porque são substâncias estranhas ao organismo, mas que em parte faz efeitos benéficos. Turma, só um momento. E aí, turma, dando continuidade, né, a esses aspectos associados à farmacologia, é importante nós compreendermos as fases, as fases de intoxicação, tá? Lembrando, quando nós falamos de intoxicação, eu estou me referindo aos sinais e sintomas, à manifestação clínica, né, do efeito tóxico. Mas para ter esse efeito tóxico, existe aí várias características até chegar nesse momento, que nós chamamos aí de fase de intoxicação. Entre as fases de intoxicação, nós podemos citar aqui a fase de exposição, a fase toxicocinética, a fase toxicodinâmica e a fase clínica, tá? Turma, quando se refere à fase de exposição, é o primeiro ponto associado ao quê? Associado à exposição do organismo à substância tóxica. E existem vários fatores que podem favorecer essa fase de exposição, né? Como, por exemplo, a dose da substância, a concentração, a frequência, as vias de introdução e propriedades físico-químicas das substâncias. Lembrando que a fase de exposição é o contato do toxicante com o organismo. E esse contato ele pode ser com o organismo tanto interno como externo, tá? Vai depender da via de exposição. Nós temos aí a fase de toxicocinética, né? Lembrando que toxicocinética é um termo utilizado para a movimentação do agente tóxico no organismo, tá? E aí envolve alguns fatores como a absorção dessa substância, a distribuição pelo corpo, se vai ficar armazenado ou não, se vai ser metabolizado ou não e como vai ser eliminado, tá? Enquanto a fase da toxicodinâmica é a fase que está associada ao mecanismo de ação. Como é que acontece? Para onde é que vai? Qual é o local, tá? E aí está associada ao que? A interação entre moléculas e o toxicante. Quando se fala interação entre moléculas, moléculas do organismo, tá? Quais são os sítios de ação? Quais são os locais que aquela substância ela tem uma predileção, tá? E o que pode favorecer como desequilíbrio homeostático? Por onde vai começar a ter esse desequilíbrio? Tá? E por último, nós temos a fase clínica, que já é a manifestações dessa intoxicação, que são os sinais e sintomas, qual é a patologia que pode originar ou ser oriundo dessa intoxicação e quais são os propriamente ditos efeitos tóxicos. É muito importante compreender que, apesar de eu estar mostrando para vocês essa sequência da fase de intoxicação, em muitos momentos essas fases aqui, elas interligam entre si, elas estão uma do lado da outra, um do lado da outra, tá? Então, ou seja, acontece tudo ao mesmo tempo. Turma, e a toxicologia, né, ela abrange vários conhecimentos, tá?
E, nesse sentido, nós temos várias áreas da toxicologia, como a toxicologia analítico-química, a toxicologia clínico-médica e a toxicologia experimental. Nesse contexto, cada área da toxicologia que eu estou mostrando aqui para vocês terá uma especificidade de estudo, tá? Como eu posso citar aqui, por exemplo, a toxicologia analítico-química. O objetivo dessa toxicologia é favorecer a detecção de agente tóxico por métodos precisos. Gente, analítico vem de quantificação. Analítico vem de determinar, de identificar. Então, quando eu falo toxicologia analítico-química, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo à área da toxicologia que visa identificar as substâncias no seu contexto. Só um momento. E aí, turma, dentro desse contexto da toxicologia analítica, podemos citar, por exemplo, a detecção de um agente tóxico por métodos precisos. Então, o objetivo dessa toxicologia é também desenvolver cada vez mais metodologias mais específicas, mais sensíveis, mais seletivas, para que possa identificar os compostos que podem intoxicar o indivíduo, o ambiente, etc. e tal. E aí nós podemos trabalhar a toxicologia analítica na toxicologia forense, né, para determinar causa-morte, monitoramento terapêutico para saber se realmente tem substâncias que estão favorecendo o efeito terapêutico ou não. Só um momento. Podemos também, gente, no monitoramento biológico para saber, né, se essa substância pode levar a alguns problemas no organismo ou não, e também controle antidopagem, né, associado aí a jogos. Quando a gente fala da toxicologia clínico-médica, né, aí é uma toxicologia voltada para o atendimento ao paciente exposto ao toxicante, tá? Por exemplo, indivíduo que se intoxica com praguicidas, né, utilizado aí lá em lavouras, verificar se pode levar a problemas hepáticos, por exemplo. Então, a toxicologia clínico-médica é a toxicologia de urgência, de emergência, associada à resolução da intoxicação. E, por último, nós temos a toxicologia experimental, que visa estudar, né, a elucidação dos mecanismos de ação dos agentes tóxicos sobre o sistema biológico e a avaliação dos efeitos decorrentes desta ação, tá? Então, olha só, a experimental seria já a toxicologia voltada para os estudos em nível laboratorial para compreender esses efeitos. Como é que acontece esse mecanismo de ação dos agentes tóxicos, o que é muito importante também, tá, turma? É uma área importantíssima para ter o conhecimento de quê? Que se aquelas substâncias são tóxicas e como são tóxicas. Assim como avaliar, né, os efeitos associados a essa intoxicação. E, por último, turma, quais são as áreas de atuação da toxicologia, né? A toxicologia, gente, ela tem uma área voltada para alimentos, para ambiental, para medicamento, para ocupacional, para forense e para social, tá? Um dos aspectos bastante importantes é porque, de modo geral, todas essas áreas de atuação do toxicologista ou aonde a toxicologia pode atuar, ela se perpassa por vários outros aspectos. Por exemplo, todas essas áreas se estuda a parte clínica, se estuda a parte analítica, né, para determinar essas substâncias, se estuda legislações que são pertinentes para cada área ambiental, por exemplo, o que pode ou não pode substância no ambiente, alimentar, o que pode ou não pode substância associada a alimentos. E também, gente, pesquisas. Pesquisa para aprimorar a identificação dessas substâncias, pesquisa para saber como é que essa substância age, pesquisa para tentar resolver os problemas associados às intoxicações. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Algum comentário? Essa é a parte final do nosso conteúdo.